Olá para você que nos acompanha pela TV 247. Começa agora mais um programa Histórias de Desenvolvimento, que a cada semana traz entrevistas com especialistas, empresários e agentes do setor produtivo para falar sobre desenvolvimento nacional, investimentos, inovação e sustentabilidade. Histórias de Desenvolvimento tem um oferecimento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O entrevistado de hoje é Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA, e doutor em Planejamento Energético pela USP. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado por estar aqui na TV 247. Boa tarde a todos. Tudo bem, Aquiles e todos que estão nos vendo? Muito bem. Obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite de dar uma entrevista aqui para o programa. Queria lembrar a nossa comunidade que esse programa está sendo gravado, por isso não vou conseguir ler os comentários com perguntas e também superchats que vocês enviarem aqui para o nosso entrevistado. Mesmo assim, queria pedir para você deixar seu like aqui, se inscrever na TV 247 e se quiser apoiar, o canal é pix@brasil247.com.br. Ricardo, gostaria de começar pedindo para você dar um panorama sobre a situação energética do Brasil. Nós sabemos que o Brasil tem essa vantagem de ter na sua matriz energética majoritariamente composta por fontes renováveis, né? Queria que você situasse um pouco o Brasil nesse cenário, antes da gente começar falando exatamente para a transição desse para um cenário mais sustentável ainda. Bom, o Brasil eu acho que é bem sabido que o Brasil tem vantagens nessa corrida da transição. A gente vê o próprio BNDES e outros atores do setor falando da nossa posição. No próprio G20, a gente pode dizer que o Brasil é o único país que está em linha com essa meta recente, né, que saiu da Conferência do Clima, de triplicar renováveis. Então, na parte elétrica da matriz, tem tido um crescimento impressionante nas fontes solar e eólica, né, as fontes renováveis. Ano passado, o Brasil foi o terceiro país de maior crescimento solar, só atrás dos Estados Unidos e a China, que são uma liga própria, né, então não é exagero dizer que o Brasil está nessa ponta. Quando a gente fala da matriz energética como um todo, né, do setor de transportes, o Brasil tem uma diferença grande, que são os biocombustíveis, né, a gente desenvolve isso há muitas décadas, né, desde os choques globais do petróleo, e a indústria tem bons exemplos, a indústria está se descarbonizando, tem muitas iniciativas, se fala muito de aço verde, e a gente está buscando a próxima etapa, né, que é essa janela do hidrogênio verde. Então, o Brasil, das grandes economias, não tem ninguém como o Brasil com essa participação de renováveis, seja na matriz energética, seja na matriz elétrica. Muito bem. E dentro desse contexto, qual deve ser o papel do governo, do governo federal, do governo do Poder Executivo e também do Congresso na promoção da transição no Brasil, né? Que políticas públicas podem acelerar esse processo, se elas já estão sendo implementadas, né, com base nas metas que você apresentou aí? Como é que está esse cenário atualmente? Olha, o governo tem, obviamente, um papel central, né, desde o executivo, né, os ministérios, traçando planos, né, de curto prazo, de longo prazo, e nisso a gente está aqui na Conferência do Clima, assistiu uma apresentação do Ministério de Minas e Energia compartilhando esse exemplo, né? O Brasil é bom em planejamento energético, é previsível, é transparente, e é claro, né, que tem uma série de políticas, né, que saem do executivo, tem outras que saem do legislativo, e o Congresso, né, de um ano para cá, deu esse sinal, né, que a gente passaria por um período de transição energética, né, de pautas verdes, e está discutindo uma série de políticas, seja para combustíveis do setor de transporte, seja para mobilidade urbana, seja para hidrogênio, seja para as eólicas offshore que vão produzir esse hidrogênio na costa do Brasil. Mas, por outro lado, a gente também precisa tomar cuidado, porque a gente precisa de uma integração boa, né, entre esses dois poderes. A gente precisa de políticas que deem uma partida que vá ser implementada pelos órgãos reguladores, pelos órgãos do setor elétrico, né? Então, sem dúvida nenhuma, o sinal vem do governo,
para investimento público, investimento privado nacional e internacional. O governo já conseguiu isso muito bem com eólica e com solar, mas a gente precisa também tomar cuidado com as emendas conhecidas como jabutis, né, onde a gente está discutindo um tema e acaba desvirtuando o outro, né? A gente precisa ter muito bem claro que a gente está falando de uma transição no qual a matriz tem que ser cada vez mais renovável até que ela não tenha mais nenhum combustível fóssil nas próximas décadas. Então, a gente continuar caminhando nesse sentido, mas também prestar atenção para como a gente vai ter que fazer esse cronograma, né, de descarbonização nas próximas 2 décadas e meia. O Brasil hoje tem um ambiente propício para investimentos em energia renovável, empresários, do ponto de vista econômico, da viabilidade econômica. Como é que está esse cenário no Brasil? E também queria que você analisasse o papel dos bancos públicos, como o BNDES, no financiamento dessas operações. Certamente o Brasil tem um ambiente propício, né? Falando da transparência, falando do planejamento, dessa previsibilidade. O Brasil tem um rating, né, uma avaliação muito boa para o setor elétrico, tem um nível de informação, de histórico, de dados que ajuda, né, o empreendedor. É claro que a gente está falando de diversas, vamos dividir em fontes, né, hidrelétrica, biomassa, eólica e solar. Essa grande fase das hidrelétricas, a gente acredita que ela está passando, ou ela talvez passou, até pelo impacto desse tipo de projeto, dessa magnitude, né, um pouco do risco jurídico de grandes projetos na Amazônia, de atrasos nesses projetos, que é o tipo de coisa que o investidor evita. No caso de solar e eólica, né, o retrato é diferente, né, então esses investidores foram migrando para essas fontes, e o que é chave nesse caso é a variedade de modelos de negócios, né, então eólica partindo de um ambiente onde a inserção seria por leilões regulados, promovidos pelo governo, para um ambiente mais aberto de leilões no mercado livre, onde você tem o comprador e o vendedor atuando diretamente. Com solar, mais ainda, né? Quando a gente fala da solar distribuída, a gente pode pegar os dados da Associação Brasileira de Energia Solar. Todos os estados brasileiros têm uma certa quantidade de solar instalada, tem polos e tem empresas dessa cadeia de energia solar, e tem uma competição saudável, né, entre muitos estados do Sul e do Sudeste. Vamos colocar os 3 primeiros ali, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, é uma energia que a gente pode dizer democrática, né? O Sol, com maior ou menor nível de radiação, ele tá presente em todos os estados brasileiros. E puxando pelo ponto, né, da sua pergunta, o BNDES e o BNB, né, foram os fatores indutores, né, nesse desenvolvimento. No caso da eólica, primeiro o BNB no Nordeste, depois o BNDES pegou essas condições especiais de financiamento que fazem muita diferença quando o empreendedor entra no leilão e precisa de um preço competitivo, e até de condições, né, da parcela importada dessa cadeia. E no caso de solar, a variedade é maior ainda, né, de modelos de financiamento, né, até com a regulação que foi aprovada para a ANEEL, de a gente ter possibilidades diferentes, né, de não só de instalação de um sistema no telhado, mas do compartilhamento de sistema com outra pessoa, né, em outro local, ou da solar por assinatura, né, de você conseguir comprar sua energia a partir de uma usina presente no mesmo estado ou na mesma distribuidora. Então, é um pouco disso que tem acontecido no Brasil nos últimos 10, 15 anos, e se criou um ambiente propício e um modelo de sucesso que tem sido compartilhado, né, até com nossos parceiros da América Latina, que estão buscando essa transição e estão atrás, né, nessa escada, ainda estão galgando uma posição melhor. Ricardo, queria perguntar também sobre o que hoje é a agricultura familiar para a produção de alimentos em relação ao agronegócio, e queria fazer uma comparação com a geração de energia. Nós vemos que há impactos reduzidos em relação a uma hidrelétrica, por exemplo, mas em grandes empreendimentos de energia eólica tem um impacto social lá no local. E na cadeia de solar também nós vemos muitas fazendas de energia solar hoje já implantadas no Brasil.
do ponto de vista do pequeno produtor, como ele pode ser incluído nessa cadeia econômica e se beneficiar dessa geração, dessa transição energética? Esse é um ótimo ponto, né? A gente saiu nessas duas indústrias, solar e eólica, de um status de energias que foram indo por essa curva de aprendizado, e eu digo do próprio licenciamento ambiental, né, os estados aprendendo com essas condições, mas a gente tem sim a problemática dos impactos sociais, e hoje o termo da ordem é a transição justa, né? Então não basta a gente trocar, né, os combustíveis, os insumos da nossa matriz energética, se a gente não está olhando para que todos sejam beneficiados por essa transição. Então, isso inclui tanto os trabalhadores da indústria fóssil como um todo, que vão migrar para a indústria renovável ou para outras cadeias econômicas, e principalmente quem está sendo impactado por essas energias. A gente tem potencial renovável, a gente tem uma área, não tem nenhuma limitação de área no Brasil, né, para você remodelar projetos eólicos e solares e, além disso, ter um melhor diálogo, ter melhores acordos com as populações que ficam próximas a esses empreendimentos. Então, existem iniciativas de organizações que têm trabalhado para melhorar essa interação, né, entre as empresas e entre as populações, e sem dúvida nenhuma, isso precisa melhorar, né? No caso da solar, tem um ponto interessante, né, que se fala do uso do território, do uso do solo, que para as usinas de grande porte ele pode sim ser intensivo, se a gente está falando de uma usina de 1 mega ou de alguns megas, né, que está sendo cada vez mais comum, mas a gente também tem a agro-PV, ou seja, é a energia solar que, até pela economicidade dela, ela consegue estar disposta num arranjo em que ela pode até inclinação, que ela gera um pouco menos de energia, mas que ela coexiste com outras culturas. Ela gera sombra, mas também gera sol, para que você possa plantar arroz, batata ou outro tipo de cultura. Então, nesse caso, a gente não está perdendo o aproveitamento do solo, a gente está conciliando, né? E com a eólica também é possível. No Parque Eólico de Osório, eu visitei diversas vezes, tem plantação de arroz, né, tem cultivo de ovelhas, então é o tipo de coisa que precisa ser bem discutida, bem arranjada, mas tem toda a possibilidade. Muito bem, Ricardo. Uma outra pergunta aqui para a gente em relação ao petróleo, né? A transição energética ela é viável para reduzir a dependência do petróleo e de toda a sua cadeia petroquímica? E em quanto tempo a gente pode falar, vamos dizer assim, em condições ideais, que isso poderia ser alcançado nos termos que a gente tem hoje? Esse é um ótimo ponto, né? É difícil cravar uma data de quando isso vai acontecer, mas o que a gente sabe pela necessidade, né, pela emergência climática, né, vamos dizer que o que o planeta precisa, não só para o Brasil, mas para o mundo, é que a gente não tenha mais a emissão de gases de efeito estufa até 2050. Então, pode-se dizer que, em termos do Brasil, a gente está adiante no combate ao desmatamento, que é o grande vetor de emissões. A gente também tem condições e escala para avançar numa agricultura que seja mais sustentável, e na matriz elétrica também, né? A gente está fazendo uma lição de casa que o próprio governo projeta que a gente vai conseguir aumentar a matriz elétrica, né? Isso diz o plano decenal lançado dia 8 de novembro. A gente vai conseguir aumentar a matriz elétrica em 40% e ainda manter essa proporção de 90% renovável. Então, isso é um resultado excelente. O nosso calcanhar de Aquiles, sem dúvida, são os setores mais difíceis de descarbonizar, que são o setor de indústria, mas principalmente o de transportes. E é aí que o petróleo ainda é necessário, né? Então, a gente sabe que a transição é necessária, mas a gente precisa ter um planejamento concatenado, estruturado entre todos os agentes, para que essa transição, essa redução do petróleo não cause efeitos colaterais complexos sociais, né? Seja sobre os empregos, seja sobre as tarifas de ônibus, né, e de outros tipos de transportes que já são subsidiadas, né? A gente sabe a dificuldade econômica do Brasil, das classes mais humildes, mas ao mesmo tempo a gente sabe da urgência disso, né? Então,
tem uma questão, né, da tecnologia, né, além do fator político e do fator econômico, que é você vai substituir as receitas do petróleo por quais atividades, a gente também tem que olhar para a economicidade e para a escala das soluções, né? No setor elétrico está tudo disponível já, né? A única coisa que falta são as baterias, que ainda são caras, mas eólica, solar, transmissão, todo o know-how a gente tem. No setor de transportes, a gente, como eu comentei no começo, a gente tem os biocombustíveis, mas a gente ainda precisa avançar na escala do diesel verde, por exemplo. Tem uma grande lição de casa na eletrificação dos veículos de passeio, né, dos ônibus, e para os caminhões a gente vai precisar de biocombustíveis e de uma parcela de hidrogênio. Então, tudo isso, não só no Brasil, mas no mundo, é uma curva de aprendizado que a gente está vendo que vai levar mais de 10 anos. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, precisa, desde já, de um compromisso da Petrobras e do setor de petróleo para começar, ao contrário do que está apontando, ao invés de aumentar a produção de petróleo, começar a reduzir e colocar um calendário, né, sobre essa transição. Muito bem, é uma grande discussão, até porque estamos aí com a margem equatorial em discussão para ser explorado ou não, mas eu queria trazer um ponto nisso que você está dizendo, Ricardo, que é medidas do governo federal no sentido de adotar o etanol preferencialmente como combustível para a frota de alguns ministérios. Eu vi isso, acho que foi do Desenvolvimento Agrário. O álcool, o etanol, ele tem essa capacidade, porque a tecnologia já existe no Brasil há muito tempo, mas a escala abasteceria, e outra coisa, a eletrificação, ela é viável no Brasil para o brasileiro médio? Porque hoje ainda é um custo alto. Sem dúvida, né? São pontos bem relevantes e estratégicos. O álcool não é a maior questão, né? O Brasil consegue avançar na penetração aí do álcool na gasolina. A gente tem essa cultura, né, com os motores flex. Eu acho que é um bom exemplo, né, você ter os ministérios movidos a etanol, mas vamos lembrar que a gente está falando de uma escala muito maior, né? Agora, se a gente pensar no uso de combustíveis para o setor de transportes como um todo, né, pensando que metade é passageiro e a outra metade é carga, o maior problema, na verdade, é o diesel, né? O diesel, a gente tem uso do diesel importado, a gente sabe que o biodiesel, na verdade, é uma porcentagem de biodiesel, mas uma maior porcentagem de diesel, e a gente tem, no caso do biodiesel, a gente tem sim um gargalo dessa infraestrutura, a gente tem aí 20 anos desde a aprovação do programa, mas a gente tem limitações para avançar, até para usar biodiesel numa participação, vamos dizer, grande ou total, para os motores a diesel, para manutenção, né, para a parte técnica dos motores. Agora, no caso da eletrificação, sem dúvida, a gente precisaria ganhar escala, né, a gente vê, seja aqui em Baku, seja na COP do ano passado, em Dubai, o carro elétrico já como realidade, muito massificado. A gente vê na Califórnia, né, o subsídio para o carro elétrico, fazendo até uma complementação muito boa com a geração solar, né, então a pessoa abastece o seu carro na energia que vem do painel fotovoltaico, mas no Brasil a gente ainda precisa dar uma atenção para toda essa estrutura, a infraestrutura de recarga, o impacto que vai haver sobre o grid, né, ou seja, sobre o sistema elétrico, que não é negligenciável, mas é totalmente possível de comportar. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar trabalhar, enfim, no custo, né, dos veículos elétricos, dos ônibus e das condições de financiamento. A gente tem que percorrer essa curva de aprendizado. Você mencionou aí Baku, no Azerbaijão, onde você está nesse momento. Que discussões você pode trazer para a gente sobre o que está acontecendo aí e como o Brasil pode se aproveitar desse compartilhamento de informações? Certo. Aqui em Baku, a gente está acompanhando uma conferência que era tida como uma conferência, vamos dizer, até menos interessante, porque muita gente está já olhando, né, para a Conferência do Brasil, e a gente teve um resultado interessante em Dubai, né, da meta de triplicar as energias renováveis e dobrar metas de eficiência nos próximos 5 anos. Mas a verdade é que Baku está trazendo simplesmente o tema mais importante, que vai apoiar
e sustentar a transição, que são as finanças. E é uma discussão histórica, né, desde o Acordo de Paris, que já faz 9 anos, de quem vai pagar, como vai pagar, de quem é a responsabilidade pela transição, como os países desenvolvidos vão apoiar os países em desenvolvimento até para cumprirem os seus compromissos nacionais, né, de descarbonização. Então, é exatamente isso que está sendo discutido aqui em Baku. Infelizmente, está sendo um jogo de empurra, né? Hoje aqui é quinta-feira. A previsão é que a gente não termine na sexta, talvez tenha 2 dias de conferência, talvez um pouco mais. Então, a grande discussão está em relação a esse termo, né, que se chama de quantum, ou seja, qual é o valor, né? O valor dessa transição, desse apoio, não é um valor de bilhões, é um valor de trilhões, e o que está se buscando é esse número, né? Se vai se chegar nesse grande número a ser repartido pelos países, e quais são as condições de financiamento, né? Que são financiamentos que precisam ser favoráveis para os países em desenvolvimento, não podem ter taxas equivalentes ao mercado, tem que ser doações e não empréstimos. Então, tudo isso está sendo discutido e com toda essa complexidade do multilateralismo, né? Países como Estados Unidos, China, Arábia Saudita bloqueando parte das discussões. E a própria discussão, né, que eu comentei da meta de Dubai, do Transitioning Away, né, de triplicar as renováveis, ela precisa reaparecer em alguns dos textos, né? Senão a gente acaba... elas precisam ser enfatizadas ano a ano, senão a gente acaba enfraquecendo o acordo do ano passado, né? Então, a expectativa do Brasil, né, o Brasil tem um papel de destaque, né, tem uma qualidade diplomática histórica, e o Brasil está intermediando grupos opostos, né, em relação a esse diálogo, né, fazendo um pouco a ponte dos países subdesenvolvidos em desenvolvimento com os países desenvolvidos. E o Brasil tem, né, até pela minha conversa, né, com o Itamaraty aqui nos últimos dias, tem todo o interesse de poder decidir esses assuntos agora e limpar o terreno para não ter uma COP congestionada em Belém. Se a gente não decide os assuntos, a gente corre o risco de daqui a um ano voltar com os mesmos assuntos e não progredir na agenda climática, que é extremamente urgente. Perfeito. O Brasil que vai sediar a COP lá em Belém, né, no próximo ano. Ricardo, queria saber para você, te colocar aqui, a Câmara aprovou recentemente, a Câmara Federal, uma lei que regula o mercado de carbono, né? O que você pode dizer para a gente sobre a importância desse mecanismo, o quão avançado coloca o Brasil nesse modelo e como que pode-se ser beneficiado? Olha, a gente vê que a indústria tem um interesse muito grande, né, no mercado de carbono, que é uma espécie de precificação, né, onde você consegue trazer mais viabilidade para negócios sustentáveis, seja eficiência energética, biocombustíveis, né, setores que no Brasil têm uma emissão menor de gases de efeito estufa, para que esses projetos possam ser vendidos e compensarem emissões de outros lugares. Mas a gente tem limitações importantes, né? O fato do agronegócio não ter sido incluído, que é uma das áreas que mais emite, né, principalmente metano. Então, isso foi um calcanhar de Aquiles desse mercado. E é importante também a gente pensar nessa evolução, onde a gente saiu do protocolo de Kyoto, onde os países tinham que reduzir em 5% as emissões, para um cenário em que todo mundo tem que reduzir. Então, o que é conversado e discutido muito aqui é que o mercado de carbono é um mercado transitório, né, que em algum momento todo mundo vai ter que reduzir suas emissões, mas de toda forma, assim, o que é essencial é a gente caminhar para um modelo onde a gente vai estar taxando o carbono e a gente consiga zerar o consumo de combustíveis fósseis, né, do mundo inteiro. A eleição de Donald Trump para os Estados Unidos traz algum risco para a transição energética ou os arranjos que existem hoje no mundo conseguem, vamos dizer, contornar e avançar mesmo assim? Ela traz, sem dúvida nenhuma, para citar um exemplo, né, o Biden, o atual presidente americano, que ainda tem aí um pouco menos de 2 meses, né, de mandato,
ele decretou uma pausa na exportação de gás natural liquefeito nos Estados Unidos, que, para quem acompanha, né, para quem está trabalhando a descarbonização, é bastante relevante, né, até considerando o orçamento de carbono que o planeta tem, que é cada vez menor, né, a gente precisa, o mundo não pode se dar o luxo de abrir novas fronteiras de exploração de óleo e gás. Esse ponto, esse acordo fatalmente vai ser revertido quando o Trump entrar. A permanência dos Estados Unidos no Acordo de Paris também vai ser revertida. Então vai haver impactos, né? O Trump é um notório apoiador da indústria fóssil nos Estados Unidos, na expansão do carvão. Mas olhando pelo lado positivo, né, tanto o Biden quanto as discussões internacionais tentam trabalhar algumas políticas que sejam imunes, né, às canetadas do Trump. Então, realmente é um cenário complexo, porque os Estados Unidos é o maior player nesse sentido no mundo, mas vamos acompanhar o que pode ser mantido, né, e qual vai ser o tamanho desse estrago climático vindo do Trump. Muito bem, Ricardo Baitello, do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. E voltando um pouquinho aqui ao Brasil, que potencial o Brasil tem para liderar a produção do querosene sustentável da aviação? Existem muitos financiamentos e novos projetos nessa área, despertando muito interesse. Qual o potencial do Brasil nessa área, na sua opinião? Bom, o Brasil tem pautado e tem discutido bastante o querosene de aviação. É importante deixar claro que, diferente de outros setores de transporte, né, como o caso dos caminhões, do transporte público, a gente ainda não tem a eletrificação, ou seja, o querosene de aviação é visto como um nicho muito importante para os biocombustíveis, né? Então, a gente sabe que os biocombustíveis tem uma crítica internacional, por mais que o Brasil coloque um pouco os exemplos positivos, a gente tem ressalvas da comunidade europeia, né, que busca não utilizar, que quer descarbonizar ao máximo por meio da eletrificação, mas tem uma área onde os biocombustíveis são discutidos e tem potencial internacional, é a área do querosene de aviação. Então, acho que o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade para conseguir ter, além do hidrogênio verde, né, que é onde o Brasil tem os insumos para poder exportar esse combustível para apoiar a descarbonização europeia de outras partes do mundo, na parte do querosene de aviação também tem que aproveitar essa oportunidade para poder trazer essa contribuição, né? Eu acho que uma diferença do Brasil, que a gente comentou no começo, é que não só o Brasil está na liderança da transição em termos de potencial, em termos de mudança, mas o Brasil tem um papel destacado para contribuir para a transição energética global, né? Não são muitos países que têm essa extensão territorial, esse potencial de recursos naturais para contribuir além da sua fronteira, além das suas demandas energéticas. Uma última questão ainda sobre o hidrogênio verde. Como ele pode se transformar numa realidade para indústrias, para ajudar na descarbonização desses setores pesados, a indústria do cimento, a indústria siderúrgica? Em que pé que o Brasil está caminhando nesse sentido? Bom, o Brasil tem uma discussão significativa nos principais ministérios, né, principalmente economia, indústria, e considerando a pegada de carbono, né, o Brasil já sabe que tem uma vantagem da matriz elétrica, ou seja, produtos que saiam do Brasil, né, que sejam vendidos, comercializados fora, naturalmente vão ter uma pegada mais baixa em comparação, por exemplo, à China, onde a matriz elétrica, por mais que tenha solar e eólica, ela tem muito carvão. Então a gente já tem essa vantagem natural, a gente tem uma segunda vantagem, que é o uso do etanol e do biodiesel, ou seja, para a logística desses produtos a gente também está emitindo menos. A outra vantagem que está sendo buscada é justamente no setor industrial, né? Além da parte elétrica, né, do insumo da eletricidade no setor industrial, tem a parte da geração de calor, né, de muitas indústrias, como, citando aqui alguns exemplos, química, cerâmica. Então, o hidrogênio vai ser bastante importante em alguns processos para poder completar essa descarbonização. Então, o Brasil olha muito para o hidrogênio
em primeiro lugar, para poder atender a uma demanda que se acredita que venha no primeiro momento, né, numa primeira janela, que é na descarbonização do setor de carga internacional, mas também para atender ao seu mercado interno, né? A questão é que o hidrogênio está sendo muito discutido, é possível produzir hidrogênio por diferentes insumos, então desde o hidrogênio produzido por gás natural, energia nuclear, energia solar, energia eólica, e espera-se, né, projeta-se que o hidrogênio verde seja o mais econômico nos próximos anos. Ainda não é. Então, é justamente isso que está faltando, né? O mercado do hidrogênio ainda não decolou, se espera que ele ainda, até pela Bloomberg, né, pelas projeções, que ele ainda leve uns 10 anos, mas a partir desse momento realmente teria que ser um crescimento bastante acentuado para que a gente possa, o mundo possa se alinhar nessa descarbonização. E aí o Brasil tem que estar preparado, né? Por isso que a própria discussão do marco regulatório das eólicas offshore, que moveriam esse hidrogênio, ela tem a expectativa de ser resolvida no Congresso. Muitíssimo obrigado, Ricardo Baitello, pela sua colaboração e gentileza aqui no Histórias de Desenvolvimento, e bom evento aí na COP29. Obrigado, Aquiles. Obrigado a todo mundo pela audiência. Estamos à disposição. Tchau, tchau, gente.